Boa noite, paz do Senhor Jesus. Todos hão de ver quão grande é o nosso Deus. Amém. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha agora nos nossos lares, Senhor. Senhor, nós estamos impedidos de ir até o templo, congregar, Senhor. Então eu peço que agora o Senhor venha em cada lar, Senhor, aqui representado, com a Tua palavra santa, com a Tua presença, com a Tua unção, Senhor, com a Tua paz. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Deus te abençoe mais uma vez juntos. Que tempo, né? A gente vai se lembrar desse tempo. Mas Deus tem feito grandes coisas. Eu quero compartilhar com você que o projeto Ágape Solidário, aqui em Ubatuba, arrecadamos bastantes alimentos e nesta semana, hoje ainda é terça-feira, já foram entregues mais de 20 cestas básicas. E tem pedidos, tem uma demanda. Então eu queria pedir para você, se você puder, nós já estamos precisando de alimentos. Nós temos feito uma triagem certinha para ver quem realmente precisa e tem muita gente já precisando. Então os itens mais necessários são feijão, óleo e outras coisas. Tá bom? Então se você puder, passa lá na igreja Ágape, deixa a sua colaboração, tá bem? Não vai faltar para ninguém, em nome de Jesus. Também eu quero falar para você que é membro da Igreja Ágape, para você que é membro, para você passar lá na igreja e deixar o seu dízimo. Tem um gasofilácio lá, você sabe que assim como as nossas despesas não param, as da igreja também não, e nós temos um compromisso com o Senhor, né? Não é com a igreja, é com Cristo. O dízimo é um compromisso nosso com o Senhor, tá bom? Se for mais fácil para você, entre em contato com a secretária da igreja para pegar o número da conta e você pode fazer um depósito, tá bom? Não deixa nada roubar a tua fé, nem a tua comunhão com o Senhor. Amém? E finalmente eu quero só compartilhar com você também que amanhã, quarta-feira, dia 8, começa a Páscoa. A celebração da Páscoa bíblica começa no dia 8 e segue por 6 dias. Se nós estivéssemos numa situação normal, nós celebraríamos a nossa Páscoa na sexta-feira, dia 10, que é o dia nessa semana já. Mas então, como não estaremos juntos e nós temos uma live, um encontro na quinta-feira, então nesta quinta-feira eu vou fazer uma palavra, um culto de Páscoa. Tá bem? Você já está convidado. Deus te abençoe. Vamos à palavra do nosso Senhor, rica, preciosa, profunda, que é o alimento para a nossa alma, especialmente em tempos de dificuldade. Eu quero convidar você a ir até o profeta Isaías. Isaías no capítulo 46. Vamos abrir a palavra? Isaías 46. Enquanto você acha essa palavra, Isaías 46, eu quero comentar com você que Isaías foi um profeta muito usado por Deus. Ele profetizou durante o reinado de 4 reis. E ele estava muito entre as autoridades, entre os reis. Ele foi colocado por Deus junto das autoridades. E ele falava coisas verdadeiras e duras. E a tradição diz que ele foi cerrado ao meio por Manassés. Assim foi a morte dele. Quando lá em Hebreus fala, na Galeria dos Heróis da Fé, lá em Hebreus 13, que alguns foram cerrados, diz a tradição que Isaías foi cerrado. Mas olha a palavra de Deus através do profeta Isaías. Então, Isaías 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Quem é que fala isso a respeito de Deus? O próprio Deus. O próprio Senhor Deus, através do profeta, ele fala: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade,
que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Que anuncio o fim desde o princípio. As coisas que ainda não sucederam. Outra versão fala que ele já anuncia as coisas que serão antes de acontecerem. Desde o princípio ele já anunciou o fim. Nós sabemos que Deus já previu tudo, já nos avisou tudo, até Apocalipse. Eu que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Eu sou Deus e não há outro. Bem-aventurados somos nós que conhecemos o Senhor Deus, que conhecemos Jesus Cristo e servimos e seguimos ao único Deus verdadeiro. Aqui mesmo Isaías ele fala muito sobre os outros deuses, que na verdade não são deuses. Mas então, olhando para o Senhor Deus, que é o único, e você vê que ele fala, olhe para a antiguidade. Para nós Isaías já é bem antigo, né? Isaías viveu 600 anos antes de Cristo. E através de Isaías Deus fala para o povo daquela época, olhe desde a antiguidade. Eles olhavam para os tempos de Moisés, para o tempo de Abraão, as grandes coisas que Deus tinha feito naquela época, porque eles estavam passando por tempos difíceis, a ameaça da invasão dos assírios. Sempre o povo, quando está passando por dificuldades, tende a esquecer do Deus e olha para trás das coisas que Deus fez antes, né? Aqueles que vieram depois de Isaías se lembravam das grandes coisas que ele fez no tempo de Isaías. Hoje nós olhamos para as coisas que Deus fez no tempo dos apóstolos. Talvez olhamos para o tempo que Deus fez naquele grande avivamento no país de Gales. Mas Deus fala hoje para você e para mim, olha para a antiguidade, eu sou o mesmo. Eu sou o único e o mesmo. E aqui em Isaías 41:10, Isaías 41:10, Deus diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Ele falou para Israel. Naquele tempo Israel era o povo dele. Hoje nós somos o povo dele. A palavra de Deus é eterna, permanente, é verdadeira, é viva e atual. Pode considerar que Deus está falando isso para você. Deus está a falar isso para você, irmãos de Portugal. Meu irmão Pierre, que está na Itália, que no domingo eu me esqueci de falar da Itália. Francesco, que está na Itália. Deus abençoe vocês. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Não temas. Eu te esforço, eu te sustento, eu te ajudo com a destra da minha justiça. O que eu quero compartilhar com você, essa palavra hoje, é a respeito da linguagem da fé. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o único Deus que nos acolheu como filhos, que nos ajuda, que nos ampara, Ele nos ensina a linguagem da fé. A palavra fala que, em Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O seu poder opera em nós. Ele age através de nós. E por isso, o Senhor Deus nos ensina a linguagem da fé. Está na Bíblia. Por isso é tão importante, tão precioso que você se alimente da Bíblia. Você vai aprender a linguagem da fé. A fé é tão importante. A palavra fala que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. A linguagem da fé só é conhecida por aqueles que conhecem a Deus. O próprio Deus diz que as coisas dele, as coisas de Deus são loucura para aqueles que se perdem.
Você vê que as pessoas que não creem em Deus acham loucura e zombam, menosprezam aqueles que creem em Deus. Mas justamente a diferença, o que nos faz diferentes, não somos melhores do que ninguém. A diferença é a linguagem da fé. E a fé é tão importante que eu quero que você, por favor, abra comigo em Marcos. Marcos capítulo 9, 42. Marcos 9, 42. Veja só o que Jesus diz. Marcos 9, 42. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Ai daquele que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim. É muito importante que você creia em Jesus Cristo. Deus quer que você creia nele. E ele vai te ensinar a linguagem da fé. E isso é o que muda, altera as circunstâncias. 1 João diz assim: quem é que vence o mundo? O que é que vence o mundo senão a nossa fé em Deus? A fé é que vence o mundo. Por isso Jesus dá uma palavra tão dura contra aqueles que escandalizam os que têm fé, os que creem, os que fazem tropeçar os que creem, os que causam escândalos para roubar a fé daqueles que creem. Mas nós estamos aqui para edificar a nossa fé. Amém? Deus diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Como é que funciona essa linguagem da fé? Primeiro, crer. A palavra de Deus diz assim: cri, por isso falei. Crer em Deus. Vamos passear um pouquinho só pela Bíblia. Eu peço que você vá comigo agora em Marcos mesmo, aqui no capítulo 9. Marcos 9, 23. 9, 23. Havia um pai que veio até Jesus desesperado. Ele clamava, ele falava: Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda porque um espírito imundo pega o meu filho, joga o meu filho na água, joga o meu filho no fogo, ele quer matar o meu filho. E eu roguei aos teus discípulos e eles não puderam curar o meu filho, porque Jesus havia subido ao monte com Pedro, Tiago e João, e naquele monte Jesus foi transfigurado diante deles, ele brilhava como o sol do meio-dia, e os outros 9 discípulos ficaram na aldeia. E esse pai veio e pediu aos discípulos que pudessem libertar o seu filho, e os discípulos não puderam fazer nada. E esse pai pede a Jesus. Aqui então em 9, vamos ver aqui, 9, 22 de Marcos. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pai pede para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Essa palavra é para mim e para você. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você vê que Deus está ensinando a linguagem da fé para nós. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Mas o que ele diz em seguida? Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Eu quero crer, mas ajuda a minha incredulidade, Senhor. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem por andar com Deus. A fé vem por conviver com Jesus Cristo. A fé vem por, nas situações difíceis, orar e ver a resposta de Deus. A fé se aprende, a fé se exercita. Os discípulos conviveram com Jesus durante 3 anos, 3 anos e meio, alguns dizem, e aprenderam a linguagem da fé.
Portanto, a primeira coisa é aprender a crer. Por isso nós temos que ler a Bíblia, porque na Bíblia é que nós conhecemos Deus, conhecemos os seus atributos, conhecemos do que Ele é capaz, certo? Crer. Jesus disse para os seus discípulos, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão ao monte ergue-te, lança-te no mar e assim se fará. Então a fé é um mistério, a fé ela é concentrada. Você já viu um grão de mostarda, não é? Aquela mostarda que é mostarda ancienne. Sabe a mostarda? Aquela mostarda que tem uns grãozinhos? É gostosa aquela mostarda. Aqueles grãozinhos é o grão de mostarda. O grão de mostarda tem 2 milímetros, mais ou menos. E Jesus fala para os discípulos, ele fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é uma coisa concentrada, é um pequeno catalisador que ativa. Quando Jesus curava, muitas vezes ele dizia assim, seja feita conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. Mulher, tua fé te salvou. A palavra fala no Evangelho de Marcos que Jesus não pôde realizar senão uns poucos milagres, umas poucas curas lá em Nazaré, lá na sua região, por causa da incredulidade deles. A única passagem da Bíblia que fala que Jesus não pôde fazer alguma coisa. Ele não pôde realizar senão uns poucos milagres, ainda fez, porque ele se admirou da incredulidade deles. Porque ali, na Galileia, em Nazaré, as pessoas o conheceram menino. Eles falavam, mas esse não é o filho de José, de Maria, mas os seus irmãos não estão entre nós? Quem é ele para fazer essas coisas? Como assim? Eles conheceram Jesus segundo a carne, né, como menino, e não criam. E aí Jesus não pôde operar. Percebe? Por isso que a palavra fala lá em Coríntios, se alguém algum dia nós conhecemos alguém segundo a carne, não mais agora. Sabe, um dia eu te conheci antes da conversão, mas agora que eu te conheço depois de Cristo, eu vejo o novo homem, a nova mulher. Mas voltando, Jesus disse para Natanael, Natanael, se você crê, você verá os céus abertos e os anjos subindo e descendo. Ele falou para Marta, Marta, o seu marido, o seu irmão Lázaro há de ressuscitar. Crês tu nisto? Crês? Natanael, se você crer, você verá. Pai, ele falou para o pai, se você pode crer, tudo é possível ao que crer. Então a primeira coisa, na linguagem da fé, que Deus ensina aos seus filhos, mesmo na geração do século XXI, de toda a tecnologia, e nós vemos aí que toda a tecnologia, o que adiantou? A pandemia está aí, não é? A Organização Mundial de Saúde está totalmente perdida. Uma hora eles falam uma coisa, outra hora falam outra coisa. As nações mais avançadas do mundo, Estados Unidos, China, Alemanha, Inglaterra, Japão, faz quarentena, tira a quarentena, dá o remédio, não dá o remédio, toda a ciência. Sabe o que Deus fala? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estou com uma grande esperança, uma grande expectativa que na Páscoa o Senhor Deus vai dar algum sinal para a humanidade, mostrando que Ele é Deus. É uma expectativa que eu tenho. Mas mesmo que Ele não faça nada, eu vou continuar crendo nele. Eu creio que Ele fará. Bem, então a primeira coisa na linguagem da fé é crer. Crer. Agora, quando você crê, você pensa de acordo com o que você crê. Percebe? Aquele que confia só nos números, ele confia nos números. Aquele que confia na ciência, ele confia na ciência. Aquele que confia na sua própria força, ele confia certo? Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus,
os nossos pensamentos, eles são ajustados. Eu penso conforme o que eu creio. Eu vejo o mundo conforme a minha fé, conforme a minha crença. Amém? Pensamos de acordo com o que cremos. E é por isso que Deus fala que nós temos que tomar muito cuidado com o que pensamos. Você sabe que existem 5 janelas para a alma. 5 janelas que alimentam a nossa mente, os nossos pensamentos. São os 5 sentidos: o olfato, o tato, o paladar, a audição e qual que eu esqueci? E a visão. E a visão. São as 5 janelas da alma. É por aí que nós alimentamos a nossa mente. E conforme o que você está alimentando a sua mente, assim você vai pensar. E assim você vai agir. É por isso que a palavra diz lá em Romanos 12, verso 2, vamos conferir? Romanos 12, 2. Logo você vai se habituando a manejar a Bíblia, tá bem? Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não se conforme com este mundo, mas quem vai mudar não é o mundo, é você. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você renova a sua mente, você renova os seus pensamentos, renova o seu entendimento, você começa a ter fé e você vai começar a experimentar, a provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É por isso que Deus diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Você tem que provar Deus. E como é que eu vou fazer isso? Renovando a minha mente. Transformando a minha mente. Renovando pela palavra. É por isso que se eu uso as janelas da minha alma para me alimentar de pornografia, de mundanismo, de coisas vis, baixas, é isso que vai ocupar os meus pensamentos, é isso que vai formar a minha crença, a minha fé, a minha visão de mundo. Por isso que ele fala, não se conforme com o mundo, mas transforme-se pela renovação do teu entendimento, pela palavra. Nós temos que ter os pés na terra e a cabeça no reino dos céus. Eu não fico lendo a Bíblia 24 horas por dia. Até gostaria. Mas nós estamos no mundo, temos tantos afazeres, temos outras coisas para fazer, para ler, para nos instruir. Mas não pode faltar a palavra. A palavra é que vai renovando o meu entendimento e vai produzindo fé em mim. E é tão sério isso, conforme o que eu creio é o que eu penso, que Deus fala para você até o que você deve pensar. Você sabia disso? Veja lá, hein? Esse é o segundo ponto, certo? O primeiro é crer, o segundo é pensar de acordo com o que cremos. Então, Filipenses 4, um pouco mais para frente. Filipenses, depois de Gálatas, Efésios, vem Filipenses. Filipenses 4, no verso 8. Filipenses 4, 8, Deus fala o que devemos pensar. Amém? Filipenses 4, 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha, eu devo ocupar os meus pensamentos com coisas nobres, com coisas santas.
no que é que eu devo pensar, em tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Se houver nisso alguma virtude, se houver nisso algum louvor, então nisso eu penso. Eu posso ir adestrando a minha mente. Quando algum pensamento não edificante, algum pensamento que você sabe que não é bom, é sujo, é imundo, rouba a sua fé, rouba a sua pureza, rejeita, repreende, cancela. A palavra fala que nós podemos levar nossa mente cativa a Cristo. A palavra fala que nós temos a mente de Cristo. Vamos então ao terceiro e último ponto. O primeiro, a linguagem da fé. Qual é o primeiro ponto? Crer. Crer em Deus, o único Deus, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tudo é possível àquele que crê. Qual é o segundo ponto? É pensar de acordo com o que eu creio. Alimentar a minha mente com coisas que vão edificar a minha fé, não vão roubar a minha fé. Policiar naquilo que eu penso. E o terceiro e último ponto é falar, dizer, proclamar, profetizar. De acordo com o que eu creio, de acordo com o que eu penso, então eu profetizo. Eu libero a palavra. As palavras têm muito poder. Diz a Bíblia, cri, por isso falei. Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá ao monte, ergue-te e lança-te no mar. E se você não duvidar, assim se fará. Jesus disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Por isso, cuidado com as suas palavras, especialmente agora nesse tempo de quarentena forçada que muitos no mundo estão dentro das suas casas. Isso é uma coisa impensável, né? No mundo todo as pessoas estão mais dentro de casa. Estando mais dentro de casa, você convive mais com os seus e naturalmente vem mais atritos. Com quem é que você tem mais possibilidades ou facilidade de brigar, de se desentender? Com quem está próximo. Então cuidado com as palavras. Deus aconselha que nós só falemos aquilo que edifica. Deus fala que nós temos que ser pronto para ouvir e tardio para falar. Então nós podemos aprender a falar coisas que edificam, coisas positivas, coisas boas. É muito mais fácil, é uma tendência mais natural do ser humano reclamar, murmurar, do que agradecer. Por isso nós temos que agora, especialmente, aproveita esse tempo que você está mais em casa, além de ler mais a palavra de Deus, além de ler bons livros, além de ouvir música, além de fazer os afazeres em casa, o trabalho, né? Muitos estão em home office, muitos estão trabalhando nas ruas, graças a Deus por isso. Mas aproveite esse tempo para policiar a sua boca e falar o que edifica, profetizar coisas boas. Amém? E finalmente, então, eu quero concluir com uma boa notícia. Eu vou falar para você. Aliás, eu quero ler um texto para nós encerrarmos essa palavra em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, a partir do 3 ao 6. Nós vamos orar em cima disso. Efésios 1, 3. Bendito, você achou? Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus, Pai de Jesus Cristo, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós somos abençoados em Cristo, nos lugares celestiais. Como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo,
para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Deus quer que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, não por interesse, em amor. Eu quero contar para você sobre uma coisa muito linda da palavra de Deus. No tempo de Israel, no tempo antigo, no tempo lá da lei, que eles ainda seguem a lei, mas eu digo assim, lá no tempo do Velho Testamento, na lei dizia assim que se um judeu viesse a ser escravo de outro judeu, eles são irmãos, mas se ele viesse a ser escravo de um outro judeu, ele deveria trabalhar por 7 anos. E no 7º ano era o ano do descanso, o ano da libertação. No 7º ano, o servo deveria ser liberto. Então ninguém poderia ser escravo por mais de 7 anos. No 7º ano, ele tinha que ser liberto. Mas, se aquele servo, se aquele escravo, viesse a se apegar, viesse a amar o seu senhor, amar a família do seu senhor, viesse a amar tanto, que ele preferisse continuar ali e não ser liberto, então, perante os juízes, esse servo ele deveria ir até na casa, no batente da porta, a sua orelha era furada, pregada simbolicamente, né, no batente da porta. Depois tirava esse cravo e ele era o servo da orelha furada. Quando alguém nas ruas via um homem de orelha furada, eles sabiam, o servo de orelha furada, ele preferiu continuar sendo escravo na casa do seu senhor por amor. Por amor, ele preferiu ficar ali do que voltar para a sua liberdade. Por amor. E Deus fala que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, em Cristo, para que nós estejamos diante dEle em amor, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Eu me sinto o servo da orelha furada. Eu antes era escravo do pecado, agora eu sou escravo da justiça. E eu não quero voltar para a minha vida passada, eu quero ficar com o meu Senhor, por amor. Eu sou o servo da orelha furada, percebe? E no verso 5 ele ainda conclui, né, que Deus nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo. Porque Deus tem um filho, o Filho unigênito, Jesus Cristo, mas Ele nos adotou. Através de Jesus Cristo nós somos filhos adotivos de Deus. Ele nos adotou para si mesmo, segundo o beneplácito, segundo o deleite da sua vontade. A vontade dele foi nos adotar em Cristo, como filhos, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Ele nos fez agradáveis a Ele em Cristo. Através de Cristo, nós somos aceitos pelo Pai. Nós somos filhos. Filho do Todo-Poderoso. E por isso que quando Jesus ressuscitou, eu vou citar o último texto que eu até escrevi, em João, o último versículo em João 20, 17. João 20, 17. Depois da ressurreição, quando Maria Madalena e as outras 2 Marias vieram até o sepulcro, Jesus diz assim, João 20, 17. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Filho do Deus Altíssimo, ele disse para Maria Madalena, vai e dize aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus.
Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito. E a Bíblia fala em Hebreus que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. E ele fala, o meu Pai, vosso Pai. O meu Deus, vosso Deus. Amém? Que você aprenda então essa linguagem da fé com o nosso Deus, o único Deus, o Todo-Poderoso, que vê o que está em oculto, que conhece os nossos pensamentos. Ele já sabe que nós vamos falar antes que nós profiramos a primeira palavra, ele sabe todas as coisas. É o nosso Pai. Por isso Jesus ensinou a orar, Pai nosso, que está no céu. Amém? Espero que essa palavra tenha edificado a sua fé, como edifica a minha. E eu quero concluir orando. Eu quero orar pelos lares, pelas famílias, também para que haja paz, que haja harmonia em casa. Que esses tempos difíceis não sejam tempos de dissensão, mas de união. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu intercedo agora por cada um dos nossos lares, Senhor. Pai, eu peço que pela Tua presença santa venha reinar a paz, a harmonia, o entendimento, Senhor. Que cada um dos Teus filhos, Pai, que cada um de nós saia mais forte de tudo isso, Senhor. Mais achegado a Ti, com mais fé e com mais união na família, Senhor. Com mais amizade, com mais cumplicidade, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que a Tua bênção reine em cada lar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. E a Tua proteção, a proteção do sangue de Jesus, livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos da peste, Senhor. Livra-nos da peste que assola meio-dia e da seta que voa de noite, Senhor. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero fazer com você agora a oração que Jesus ensinou. Ele disse que nós podemos chamar Deus de Pai porque Ele é o nosso Pai. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, Pai, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, Senhor Deus. Por favor, Pai, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, Senhor, pois Teu é o reino, o poder e a morte, para todo sempre. É o reino, o poder e a glória, Senhor, para todo sempre. Muito obrigado, Senhor. Amém. Eu estava pensando na morte, porque Jesus Cristo, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da morte. Ele é o Todo-Poderoso. Nós temos a intimidade de chamá-lo de irmão, mas Ele é o Senhor Jesus. E nós somos servos, Ele é o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Shalom. Deus te abençoe.